Estamos aqui em mais um ASP Talks, como eu brinco aqui comumente. Bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, para quem, como eu, corro na madrugada, Augusto também corria, pode Corria. ser boa madrugada. Amigo Augusto, como é que você tá? Tudo bem? Super bem, prazer falar com você. Prazer falar com todo mundo aqui que está nos acompanhando lá. Maravilha. Já vamos começar direto ao ponto. Como você foi parar na advocacia criminal? Advocacia criminal que foi parar em mim, acho que é o contrário. Eu nunca cogitei trabalhar em outra área que não na advocacia criminal. Entrei na faculdade já querendo fazer isso, mas isso faz o quê? 25 anos, pelo menos. Naquele momento, o mercado de advocacia criminal era muito restrito, né? Muito, muito menor do que é hoje em dia. Você contava nos dedos de uma mão os escritórios só de advocacia criminal que tinham estagiários, né? Você tinha mais Exato. escritórios aqui em São Paulo, claro, mas escritórios com estagiários, com grupos de estagiários grandes, tá? Um corpo de estagiários. Então era muito difícil arrumar emprego como estagiário em criminal, muito, muito difícil. Então eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com outras áreas, primeiro semestre, segundo semestre, eu comecei a estagiar logo no começo, no primeiro ano, em outras áreas, até que para uma dessas sortes da vida, eu acabei conseguindo mandar um currículo para o Dr. Márcio Tomás Basso, através de um parente meu, conhecia ele, e ele acabou marcando uma entrevista comigo. Essa entrevista foi muito mal. Eu meio que bati boca com ele, folgado, né? Moleque, folgado, cheio de Sabe tudo, ideais, né? sabe tudo. Eu, não foi uma entrevista boa. Eu saí de lá tendo certeza que eu não ia ser contratado. E uns 6 meses depois, a Dora Cavalcante, que era sócia dele à época e depois foi ser minha sócia, num outro escritório que eu tive, me ligou dizendo: olha, o Dr. Márcio entrevista uma pessoa por semana aqui, ele só manda arquivar os currículos, no seu tinha um post-it escrito atenção. Então a gente achou melhor te entrevistar de novo. Aí eu fui entrevistado pela Dora e pela Sônia Hall, foram duas grandes professoras que eu tive da advocacia criminal, junto com o Dr. Márcio e com o Luciano Pacheco. E aí fiz essa segunda entrevista e fui contratado. E aí comecei. Isso era o segundo ano de faculdade. E de lá nunca mais saí, né? Foram anos ali no escritório do Dr. Márcio, até ele virar ministro da Justiça. Depois eu fui abrindo meus primeiros escritórios e estou aqui até hoje. É interessante, acho que lembrar isso que você falou, né? Porque eu sou da tua geração e naquela época realmente não existia esse hype pela advocacia criminal, né? Eram Não, poucos escritórios, era bem nichado, muita delegacia, não existiam as grandes operações, né? E você viveu toda essa transição, né? toda a Foi um transição. tremendo aprendizado. Acho que você sai de uma advocacia raiz, vamos falar assim, para algo altamente sofisticado, né? É E, uma mudança radical de mercado. é, Radical de mercado. Vamos pensar, o escritório do Dr. Márcio, por exemplo, eram dois estagiários. Eu e o Cláudio Alencar, depois a Lia Jacinto, depois Isadora, Fábio Tofik, enfim, mas quando eu entrei era um grupo, imagine, um escritório com... Eu, o tamanho que eu sou, tenho muito mais estagiário que o Dr. Márcio, que era, enfim, o maior exato, escritório de advocacia. exato. Maior não em número, mas assim, o mais conhecido advogado criminal do Brasil. Acho que à Exato. época, É. o escritório era desse tamanho. Então, essa é a dificuldade da gente conseguir espaço dentro desse mercado de trabalho. E, de fato, como você falou, eu acompanhei essa mudança e ela começa com o próprio Dr. Márcio. Olha que Exato. interessante, né? É. Quando o Dr. Márcio assume o Ministério da Justiça, ele me convida para ir junto com ele para Brasília, eu acabo não aceitando, foi uma decisão muito difícil de tomar na época, muito difícil. Eu me lembro vividamente como é que foi, assim, eu comunicando a ele que eu não iria trabalhar com ele em Brasília, que eu preferia ficar em São Paulo. Ele falou: mas por quê? Eu falei: não, porque eu sou advogado, eu quero advogar, né? Eu não quero ir para Brasília, eu quero advogar. E aí ele vai para Brasília, assume o Ministério da Justiça e refunda basicamente a Polícia Federal, né? Essa é curioso, depois da minha passagem por Brasília como secretário nacional de Justiça e conversando com policiais federais antigos e autoridades ali do Ministério da Justiça que estão há muitos anos, é absolutamente unânime essa afirmação, né? Que o Dr. Márcio, ele, enfim, reconstruiu, a gente deve a ele a reconstrução de uma polícia federal que hoje é uma polícia de excelência. Não era, né? Era uma polícia, infelizmente, como outras polícias do Brasil, mal remunerada, com índice grande de corrupção, mal estruturada, e com a ida do Dr. Márcio para o Ministério, essa polícia federal ganhou completamente um corpo novo, e a partir, então, dessa nova estrutura
e do que ele impôs para essa Polícia Federal, a gente começa a ter grandes operações perseguindo crimes financeiros, corrupção. Essa mudança de página é totalmente devida a ele. E a advocacia criminal passa a ter uma nova perspectiva de trabalho e de mercado a partir dessas grandes operações. Então, a advocacia criminal começa a crescer a partir daí do Dr. Márcio para o Ministério da Justiça. E depois a gente tem a grande virada realmente da advocacia criminal, que é uma virada que até teve certos prejuízos do ponto de vista de mercado, de comunidade até da advocacia criminal, que sempre foi uma comunidade muito unida. Exato, Muito unida. A partir da Lava Jato, isso muda. Isso muda um pouco. O mercado todo muda, as operações policiais que já em determinado momento significaram esse salto na advocacia triplicam, né? A gente começa a ter escritório de advocacia criminal abrindo em tudo quanto é lugar, achando que o mundo e o mercado da advocacia criminal é uma grande lava-jato. Não é. Aquela realidade foi uma realidade longa, evidentemente, foi uma realidade longa, mas é uma realidade temporal, né? Aquilo ali não é a realidade, não é o dia a dia da advocacia criminal. Quem é criminalista aqui sabe que assim, lava-jato é uma exceção, grandes operações são uma exceção. O dia a dia da advocacia criminal são prisões em flagrantes, são inquéritos policiais. O dia a dia é bem diferente disso que a gente vê hoje em redes sociais e na mídia. Exato, né? É essa mudança, né? Começa o jovem, eu lembro, acho que na nossa geração eu faço societário, depois vem mercado de capitais, aí depois é criminal, né? Que começa a vir, eu quero fazer criminal porque é onde está o dinheiro, onde está o volume, onde está o trabalho. Mas é interessante você falar isso, porque acho que até, eu acho que eu queria aqui até ouvir que quem teve lá nas trincheiras, essa diferença de trabalho, né? Porque acho que você vê num primeiro momento, acho que a Polícia Federal passando a trabalhar com, vamos dizer, tendo recursos e tendo uma puro técnico, e é um trabalho efetivo de melhora. Então você começa a ver operações, mas no sentido de evolução, vamos dizer. E depois você começa a ver, quando vem a Lava Jato, acho que um pouquinho a hipertrofia dessa história, né? Como é que você começar essa discussão como advogado, vamos dizer, trabalhar nesses casos que você está lidando com um ente estatal tão hipertrofiado? Eu acho que a gente não pode pegar a Lava Jato e as equipes que trabalhavam na Lava Jato e os atores do sistema de justiça que operaram dentro da Lava Jato como uma realidade para todo o sistema de justiça. Não é. Sem dúvida. Não é. Havia uma série de maus policiais na Polícia Federal trabalhando na Lava Jato, como havia uma série de maus procuradores e havia um juiz completamente suspeito, parcial, que foi o juiz Sérgio Moro. A gente não pode achar que o Sérgio Moro reflete a Justiça Federal brasileira, assim dúvida. como o Deltan Dallagnol e outros tantos, o Ministério Público Federal e todos os delegados da Polícia Federal que cometeram uma série de ilegalidades na Lava Jato representam a Polícia Federal. Aquilo ali é um microcosmo, infelizmente, muito forte, hipertrofiado, duradouro, com apoio durante o início, principalmente, integral da opinião pública, da imprensa e da advocacia. Exato. E de grande parcela da advocacia, assim, não havia quem, tirando nós criminalistas que estávamos ali na trincheira e já verificando as ilegalidades da Lava Jato logo no começo, não havia quem não apanhasse a operação. Então foi muito difícil trabalhar nessa operação, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado gigantesco, né, para todos aqueles que de fato trabalharam, porque tem aqueles que surfaram a onda da Lava Jato, né, entraram sem ter muita expertise, muitas vezes para fazer só delações premiadas, que é algo extremamente fácil de fazer, basta ser um bom negociador. Basta ser um bom negociador. Então, aqueles todos, e foram vários advogados e advogadas que, desde o começo da operação, apontavam as ilegalidades, mas a gente não pode pegar esse retrato do momento do país, do momento do sistema judiciário, e achar que isso representa o todo. Felizmente não representa o todo, mas ainda assim foi muito importante para fazer esse freio e contrapeso, né? Nós precisamos, sim, de fato, de uma Polícia Federal atuante, que combata o crime organizado, combata a macrocriminalidade, assim como a gente precisa de um Ministério Público atuante, né, um Ministério Público independente, atuante, mas tanto de um lado quanto do outro, respeite as regras que estão ali bem descritas no Código do Processo, na Constituição, etc. Então, foi um momento de ajuste que eu acho que está muito melhor. Acho que está muito melhor. Acho que a Lava Jato ensinou para a advocacia, para o Ministério Público, para a polícia, para o judiciário, uma série de coisas. Então, eu acho que assim, o legado da Lava Jato não é só negativo. Claro que não. Não é só negativo. Desnudou um esquema de corrupção que precisava ser investigado, puniu pessoas que precisavam ser punidas, cometeu uma série de ilegalidades, não precisava ter cometido. Era possível
ter feito tudo isso, não sei se tudo isso, mas boa parte do que foi feito respeitando a lei. A gente não estaria aqui hoje discutindo anulação de Exato. delação, anulação de condenações altíssimas, devolução de dinheiro apreendido, porque foram cometidas ilegalidades. Não dá para a gente passar pano para Não, isso. e até é o que a gente diz, você fala dos advogados da época, né? Todo mundo é opinião pública e a própria advocacia. E nessas horas o problema é que os exageros acabam voltando contra os próprios advogados. Prerrogativas, você teve problemas, você foi vítima, a gente tem vários outros colegas que Vários passaram por colegas. isso. Então acho que nessa hora o advogado, como alguém que seja que faça um controle da legalidade e consiga se ficar fora desse debate mais quente, mas sempre lembrar dessa questão da legalidade. É por isso que acaba impactando no nosso trabalho, né? Com certeza. Foram assim, eu dediquei, e o meu escritório inteiro à época dedicou 80% do tempo à Lava Jato durante vários anos. Né? No momento de auge das audiências, eu e a Dora Cavalcante, que era minha sócia na época, a gente basicamente ficava em Curitiba 3, 4 dias por semana, toda semana, porque eram audiências eternas, né? Que o Moro gostava de fazer aquelas audiências, começava de manhã e terminava à noite. Né? Então você dedica um tempo muito grande, uma saúde muito grande, uma dedicação muito grande a um caso. E por outro lado, você apanha demais, né? A gente apanhava demais. Demais, demais, demais. A gente, assim, até começar a virar essa chave da opinião pública e da imprensa e até da advocacia, volto a falar, de que, olha, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada aí, foram Anos, anos nadando completamente na contracorrente da voz majoritária. E não é fácil, né? Não é fácil. Você paga um Não, preço. Você paga um preço. Você exatamente, paga um preço físico, mental, profissional. Você perde clientes. Né? As exato. pessoas acham, ah, nossa, ganhou um monte de cliente. Não. Falando isso, eu estou me lembrando. Quando eu saí um pouco da advocacia para ver a política e comecei a participar, por exemplo, de um debate de televisão que eu participei durante algum tempo, algumas pessoas falavam, nossa, teu escritório agora deve estar bombando, o que deve ter de cliente. Eu falei, não, amigo, eu estou perdendo cliente. É. Eu tive um advogado de Goiás, me representou na OAB, nessa época, dizendo que o que eu fazia era captação de clientela. Eu falei, olha, eu só não vou abrir meu sigilo bancário aqui do escritório, porque, assim, não Não, preciso de não tanto. precisa. Mas eu vou contar uma coisa para você. Eu estou perdendo o caso um atrás do outro. É, Você acha que se expor publicamente, se posicionar publicamente, te traz algum benefício comercial? Em um caso ou outro pode até levar, mas, assim, na minha experiência é o ao contrário. contrário. Ao contrário, quanto mais você se expõe comercialmente, você pode ter mais um problema. Não, e a briga com o Estado é muito pesada, né? É que Muito. você vê o que o Trump está fazendo com os escritórios lá. E os maiores escritórios do mundo vão lá e fazem acordo com o governo, por Exato, esse medo, né? exato, Porque exato, fica exato, contaminado, né? exato. E até outro ponto que acho que é interessante você, porque você também vem dessa, voltando a história, vem da advocacia criminal raiz. Como é que você passar a também ter no teu jogo de trabalho uma possível análise de delação premiada, esses novos mecanismos que começam a vir dentro de uma possível defesa criminal? Como é que é mudar fazer um shift no cérebro para começar a tentar, pelo menos, olhar se um cliente fala eu quero fazer e penso que é o melhor, ou depois você já num chapéu de uma empresa que a visão é mais pragmática ainda, né? Como é que é você reordenar suas ideias assim? Para mim não foi fácil, sinceramente, sendo muito sincero aqui, me adaptar à justiça negocial. É algo que hoje em dia está muito mais claro e faz parte muito mais do dia a dia da minha advocacia, mas quando começa, e vou começar com a delação, ela começa num momento muito, muito impactante, que é dentro da Lava Jato, em que delações eram feitas, e eu escrevi bastante isso à época, e era um crítico, e continuo sendo um crítico, aquilo que eu chamava de delação à brasileira, de forma ilegal. De forma ilegal, né? Que era aquela modalidade típica da Lava Jato, do Moro e do Dallagnol, que era prender alguém ilegalmente. Né? Ilegalmente por quê? Porque não havia pressupostos para uma prisão preventiva, e a partir do momento que essa prisão preventiva era efetivada, você oferecia as maravilhas da delação premiada para a pessoa ser solta. Eu considerei e afirmei, as pessoas adoram resgatar trechos de vídeo e fazer corte, que aquilo era tortura, para ver se o que está sendo feito hoje em dia aqui, principalmente com relação aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, não seria a mesma coisa. Completamente diferente, né, o que se fazia na época. Se prendia ilegalmente para se oferecer uma delação premiada para depois soltar. E eu fui um grande crítico disso, apanhei para burro por causa disso. Mas essa dificuldade que eu tive à época, ela foi uma dificuldade profunda, assim, anos para entender que a delação ela pode ser uma arma interessante para uma defesa. Né? Eu não tenho expertise, não costumo fazer
a delação no meu escritório, mas entendo que é um benefício, é um mecanismo de defesa que é válido. Se feito dentro da lei, respeitando a lei, é válido. Assim como hoje, todas as outras formas de justiça negocial, os acordos de não persecução. A gente tem que se adaptar. Hoje eu estou absolutamente adaptado, o escritório está absolutamente adaptado a isso, mas não é uma transição fácil, não foi. Falando dessa advocacia criminal raiz lá de trás, uma advocacia combativa do dia a dia que eu sempre tive, não é fácil essa adaptação para um modelo de justiça negocial. Não estou criticando, só dizendo que a minha adaptação não foi fácil. Não é fácil, né? Não foi fácil. É que eu acho que até fazendo esse contraponto, né? Que é quando você fala da forma que foi colocado era isso. Alguém era forçado a fazer numa situação dura. E, na verdade, isso é para ser uma opção do cidadão, do cliente, ou dentro da própria estratégia de defesa, né? Principalmente quando você sai aí, como você está dizendo, até às vezes você está em situações maiores que envolvem empresas, aí você está falando de negócio, é outra história, né? Enfim. Bom, e aí, você falou um pouquinho agora, você começa esse lado de participar um pouco, opinião pública, e daí você tentar entrar na política, começar a brincadeira da política. É outra virada de chave, né? Eu tive várias viradas de chave. Essa virada, Léo, da política, eu nunca deixei de ser político. Eu só fazia política de uma forma diferente, não tradicional, que era através do terceiro setor, né? Então, eu sempre participei, fundei, dirigi, fui conselheiro, até hoje sou de várias organizações do terceiro setor. Então, é uma forma de fazer política através do terceiro setor. O terceiro setor é um motriz de alterações de políticas públicas extremamente importantes. Eu faço isso antes de ser advogado, sempre trabalhei dentro do terceiro setor, em ONGs, em organizações as mais variadas possíveis, sempre, obviamente, dentro da pauta de direitos humanos, direito de defesa. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu sempre fui político. Isso é ser político. É só não fazer política eleitoral. É política do dia a dia. É uma política através do terceiro setor. Na nossa vida, é isso. Né? Política através do terceiro setor. Mas chegou um momento da minha vida, e são dessas viradas de chave que a gente tem, que eu entendi que eu tinha que dar um passo a mais. Que aquilo que eu vinha fazendo no terceiro setor, naquele momento não era o suficiente para o Augusto cidadão diante de um cenário político que se avizinhava. Né? Você tinha um governo que eu não apoiava, que eu fazia oposição, uma possibilidade de uma mudança de governo, eu entendi que eu tinha que ajudar mais. Tinha que fazer mais. Não apenas dentro do terceiro setor, mas eu tinha que fazer essa mudança de chave, que essa é muito difícil, assim, sair dessa zona de conforto, né? É uma zona de conforto. A advocacia, para mim, é uma zona de conforto. Estou aí há 25 anos fazendo isso. Exato, terceiro setor é a zona de conforto também. Estou há 25 anos no terceiro setor, até mais do que 25 anos. É uma zona extremamente de conforto. Então, você muda isso para entrar num campo completamente novo, porque, assim, a política partidária eleitoral, para mim, foi uma novidade completa. Eu nunca fui filiado a partido político nenhum. Então, essa mudança foi uma necessidade de fazer algo mais, de sair dessa zona de conforto e fazer algo mais num momento político que eu achei importante para o país. E foi uma baita experiência, assim. Não fui eleito, tive 43 mil votos, que é uma eleição, aqui, um número expressivo de votos para quem nunca foi candidato e não tem propriamente um nicho, né? Não tem assim, é um voto que a gente chama de voto de opinião. Então, assim, é gente pra burro, assim. Eu fiquei muito feliz com o resultado, apesar de não ter sido eleito. E foi uma experiência incrível, assim. Fazer campanha é muito legal. Eu tinha feito já várias campanhas dentro da OAB. É engraçado. Eu estava pensando outro dia. Eu sou ruim de eleição, porque assim, eu perdi todas as eleições. Tirando as eleições. Eu estava lembrando disso, sabe por quê? Porque minha filha foi candidata a representante de classe. Ela foi perguntar, 8 anos ela tem, minha filha do meio. Como é que eu faço campanha? Falei, olha, você está perguntando para um cara que fez várias campanhas e perdeu todas, mas vamos lá, eu vou tentar te ajudar um pouquinho aqui, minha filha. Porque tirando as campanhas, eu fui... E aí foi engraçado porque eu até usei isso e ela repetiu isso. Depois eu fiquei sabendo numa reunião de pais que ela repetiu isso. Eu falei, mas o papai perdeu todas as eleições, mas aquele foi candidato a representante de classe, ele ganhou. Ganhou. Então... Eu ganhei todos os representantes de classe, depois Grêmio, fui presidente de todos os Grêmios, diretor acadêmico, todas as faculdades que eu passei. Mas aí depois, por exemplo, na OAB, eu participei de várias chapas da OAB. Todas a gente perdeu. Eu sempre estava na oposição, junto com o Maris. Um belo dia,
Depois de 3 eleições que a gente tinha perdido, o Mariz me chamou e falou: Augusto, vamos agora para a situação? Para ganhar uma. Eu falei: acho bom, né? Acho bom a gente ganhar uma. Vamos. Chega, né? Vamos, a gente faz oposição de dentro. Eu vou fazer um acordo aqui. Eu acho importante a gente participar. A gente está 3, 4 gestões aí só perdendo. Vamos agora com a que vai ganhar. Aí a gente, por dentro, a gente tenta mudar uma peça ou outra, ver se a gente consegue fazer alguma reforma. Por dentro, eu falei: tô dentro, vamos lá. Então me inscreve nessa chave. Bom, perdemos. Depois de não sei quantos anos. Perdemos. Eu falei: eu sou péssimo. Aí, bom, aí vou para essa deputado federal e perco. Mas a experiência de campanha é incrível. Nossa, é incrível, é incrível. O que eu fiz aqui, a gente rodou o estado inteiro, eu tinha uma equipe muito jovem, meu coordenador de campanha, todo mundo trabalhava comigo, eu falei assim, no máximo 25 anos de idade tinha, assim, não tinha ninguém de 30, sabe? Então, uma galera todos voluntários, trabalhando muito, a gente rodou o estado inteiro. E eu tentei focar um pouco na advocacia e no direito, né? Então, assim, eu falava de justiça, do que eu entendo que seja uma justiça melhor, mais humana, mais justa, mais rápida, as reformas que eu pretendia apresentar e fazer dentro do sistema de justiça. Então, eu fui levando essas ideias para o estado de São Paulo inteiro através de palestras, né? Palestras em faculdades, em sessões da OAB. Então, foi muito bacana conhecer cidades que eu não conhecia, um monte de gente bacana que eu conheci no estado de São Paulo inteiro. Então, foi uma experiência incrível. Apesar de não exitosa, foi muito importante. Assim, foi muito como formação de cidadão, de advogado, de ser humano. Foi incrível. É um processo que, no fim, até vindo para a tua sequência, né? Com certeza te ajudou, né? Porque uma função de secretário nacional de Justiça, quando você, enfim, já até seguindo um pouco na sequência, que você acaba entrando no governo Lula 1, no governo Lula 3 agora, no primeiro ano. Obviamente, você, com conhecimento jurídico, está no Ministério da Justiça, tem o lado jurídico, mas lá, acho que, vamos dizer, a balança é mais da metade política do que jurídica, né? Você, obviamente, tem que ter a base jurídica, mas a política. Esse conhecer um pouquinho da dinâmica partidária, com certeza te ajuda, né? Na hora que você chega ali, né? Porque a gente até eu tive aqui algumas conversas com amigos aqui também que participaram de governo e sempre isso, é falar, chegar lá e entender, né? É um mundo completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido, assim. Completamente diferente da advocacia e diferente até da política partidária normal, porque você entra... A Secretaria Nacional de Justiça é a maior secretaria em números, tirando a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que em números ela é muito maior porque tem a Força Nacional de Segurança Pública, então você tem um efetivo de segurança maior, mas de servidores públicos é uma secretaria gigantesca, com competências gigantescas, algumas delas que eu não fazia ideia, sendo muito honesto aqui, não tinha a menor experiência. Eu, por exemplo, comandei durante 1 ano e 2 meses a política migratória brasileira. Eu não entendia até então de política migratória. Eu tive que me cercar de especialistas, chamei para dirigir o DEMI, que era o Departamento de Imigração, grandes especialistas, a Tatiana Friedrich, que é uma professora da Federal do Paraná, trabalha com isso há décadas, foi minha diretora, e assim, o que eu tive que pedir para ela nas primeiras semanas de ministério foi me dar 2 manuais básicos de imigração, eu preciso estudar o tema. É engraçado, né? A gente ouve de imigração de Estados Unidos dia sim, dia também na mídia, mas no Brasil a gente não ouve nada, então a gente não sabe como é que é aqui, e né? é um tema dificílimo, Léo. Cheio de decisões diárias dificílimas que eu tinha que tomar em conjunto com outros órgãos do governo, principalmente com o Itamaraty. Dificílimo. Vistos, acolhida humanitária, refúgio. Dificílimo. Eu tive assim que penar. Passei horas e horas e horas e horas estudando. Voltei para os bancos escolares, ler livro. Tem que ser. Sim, dissertação de mestrado, tese de doutorado, porque a gente teve que construímos, entregando, foi uma grande entrega minha na Secretaria, a Política Nacional de Imigração, Refúgio e Apatria, que o Brasil não tinha, o Brasil não tem ainda, porque a gestão atual ainda não conseguiu ver aprovada essa política nacional, mas a gente construiu durante aí 14 meses uma política nacional, foi um desafio gigantesco. Então você aprende muito, foi muito desafiador e bacana a minha passagem na Secretaria, primeiro pelas realizações e as entregas que eu consegui fazer, por ser uma experiência completamente nova, mas por aprender. Assim, eu acho que assim, ser um eterno aprendiz
é algo muito importante. A gente não pode... A zona de conforto é um perigo. A zona de conforto dentro da advocacia, a zona de conforto em tudo que a gente faz, de ficar parado, é muito inquietante para mim. Então, eu acho que essas viradas de chave que eu venho dando ao longo da minha vida tem um pouco disso, né? De não se sentir extremamente confortável, porque fica chato, né? É. Eu vou ser muito sincero com você, Léo. Eu fiquei falando daqui o momento político me levou a ser candidato, e claro que tem isso. Mas tem um pouco... eu estava um pouco desencantado com a advocacia, sabe? Um pouco acomodado demais na advocacia. A advocacia, ela cobra o seu preço. A depender de como você faz o seu trabalho, ela cobra o teu preço. E eu estava num momento ali que eu estava meio desgostoso com a advocacia. Eu precisava desse Essa respiro energia, novo, né? De ser candidato, depois ser secretário nacional de justiça. Pô, voltei para a advocacia com um ânimo totalmente novo, querendo trabalhar em outras áreas, que é o que eu estou fazendo hoje em dia, além da advocacia criminal. Meu escritório hoje atende outras áreas. Isso não teria sido possível se eu não tivesse tivesse esse pico de energia de novo, esse reboost, sabe? E mudanças de chave são importantes para te dar essa rejuvenescida dentro da profissão. Sem dúvida. E acho que até falando em energia e rebuço, você chegou lá já pegando um momento complicado, né? Pegando um 8 do 1 ali logo. Tomei posse dia 2, uma semana depois. Eu nem sabia onde era a minha sala direito, já veio 8 Já de veio janeiro. 8 de janeiro. Foi uma porrada, né? Pra gente foi muito difícil. E acho que nada como uma coisa assim também para dar energia pra gente, porque eu falo aqui, nós aqui na associação estamos formalmente atuando contra as tentativas, esses inúmeros projetos de lei que tem a favor da anistia do 8 do 1. Temos nota técnica distribuída, estamos trabalhando dentro do possível. Eu acho que nessas horas, né, porque como aqui é uma associação obviamente apartidária, mas no nosso estatuto está a defesa do Estado Democrático de Direito. E acho que isso, a gente que é advogado, tem que estar posto ali na parte mais profunda dos nossos ideais, né? Então acho que quando você também começa ali, vem um desafio desse, é a hora que você também liga e se esquenta, né? Porque é uma hora de brigar por algo que a gente precisa defender. Né? Nossa, mas eu esquentei tanto que eu quase fundi, viu? Eu quase fundi. A gente passou madrugadas ali, noites mesmo, sem sair do ministério. Eu me lembro uma entrevista que eu dei para a Globo News, no dia, sei lá, 11 de janeiro, coisa que vale, e a repórter, a Natuzaneri, falou, nossa, acho que ela não conseguiu se segurar ao vivo e falou, nossa, secretário, o senhor tá com uma cara cansada. Eu falei, eu ainda falei, olha, eu só não vou virar a câmera aqui, eu dormi naquele sofá ali na minha sala. Então a gente teve que virar à noite dentro do Ministério, porque o trabalho, a equipe do Ministério da Justiça, todos os secretários, todos, o ministro Flávio Dino deu uma determinação, a gente integralmente teve que se dedicar ali no primeiro mês há uma série de medidas que precisavam ser tomadas, seja redação de projetos de lei novos, seja de acompanhamento e auxílio da Polícia Federal, o que seja, para dar uma resposta, né? Uma tentativa de golpe de Estado. Exato. Que, assim, não tem outra palavra que não essa. Uma tentativa de golpe de Estado, então, e foi assim, foi um pico de energia, mas que foi difícil depois. E ao mesmo tempo tendo que tomar decisões altamente estratégicas, né? Que é que nem se fala que a gente, obviamente, só ouve ali de fora, mas se cogita chamar uma lei de garantia, e aí é a hora que você podia justamente errar o pé. Claro. Então, acho que naquele calor do momento, né, na névoa da guerra ali, é complicado, né? O negócio é... Muito complicado. Por isso que eu já falei publicamente várias vezes e repito aqui. Acho que a gente vai ter que reescrever não, né? Porque ainda está sendo escrito, mas os livros de história que meus filhos menores vão ler, alguns nomes não podem não estar nesses livros, né? Porque pessoas como o ministro Flávio Dino, Ricardo Capelli, que era secretário executivo e foi interventor, Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, essas pessoas foram, direta e indiretamente, responsáveis pela manutenção da democracia no nosso país. Exatamente. Assim, pode haver críticas à parte do judiciário, as decisões como vêm sendo tomadas, não estou aqui. Claro, acho que todo mundo... Não estou aqui. Exato. O ministro Alexandre de Moraes é outro, que para mim tem que ter o nome colocado nos livros de história como um dos responsáveis também pela manutenção da democracia. Pode-se criticar uma outra decisão dele, pode-se criticar dosimetria de pena, isso é outra questão. Exato. Isso é outra questão que faz parte do dia a dia da advocacia. Assim, o advogado
E o advogado, ele está ali para defender os direitos do cliente dele, e recorrer e contestar uma decisão é dia a dia do nosso, do nosso Exatamente. trabalho, que a É, gente faz dezenas de vezes por semana. exatamente. Então não É, é nenhuma novidade contestar e não concordar com a decisão judicial. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de entender e de publicizar a importância do momento histórico e daquela decisão dentro do momento histórico, né? exato. Então, o ministro Flávio Dino, Ricardo Capelli, Andrei, Alexandre de Moraes, são pessoas que vão ter, sim, o nome escrito na história como pessoas responsáveis pela manutenção da democracia do país. Se não fossem eles, não sei se a gente estaria aqui conversando tão tranquilamente como a gente está. Exatamente. É algo que a gente sempre precisa relembrar, né? Claro. Momentos difíceis. Bom, você já deu uma adiantada ali no tema, terceiro setor, que aí aqui para nós é muito caro, porque afinal nós somos Claro. desse terceiro setor. E acho que você teve uma atuação assim, mais recente, dentre outras, mas no IDDD, Sim. forte, nossa entidade parceira, estamos juntos em várias brigas. E, pô, a gente vê muito aqui hoje, queria que você até falasse um pouco, que você conversa, acho que com o pessoal mais jovem, você falou isso, integração com gente jovem, a gente vê muito que no nosso esforço de trazer associados jovens, né? É difícil. A molecada vir para a associação, sair da faculdade. Então a gente tem feito parceria com a OAB, faculdade, indo lá, como você falou, vamos lá fazer palestra, vamos explicar, vamos dizer, porque a gente vê o associativismo perdendo força, a sociedade civil perdendo força, vamos dizer, essa ideia, as pessoas às vezes falam, acho que eu pego o Twitter, bato ali, falo o que eu quero, está resolvido. Né? Não percebendo como que você tem instituições fortes do terceiro setor da sociedade civil para trabalhar, essas efetivamente vão conseguir fazer grandes mudanças. Então, acho que eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Você falou da tua história, como você vê a importância disso, a forma de como a gente aqui, como sociedade civil, tem que atuar. Eu queria te ouvir um pouco, você que esteve lá no Estado, trabalhando no Estado, tudo mais. Léo, não é fácil. Não é fácil pensar em como manter ativo organizações como a ASP e outras organizações do terceiro setor e associações. Não é fácil. Por quê? Porque a competição é muito injusta. E que competição é essa? A competição do imediatismo, né? E da inovação que a rede social traz. Eu sei que pode parecer um lugar comum, mas não é. Se você pensar, organizações e associações da advocacia têm muita dificuldade de atrair jovens, enquanto comunidades de internet, redes assim, dentro do Instagram, grupos de WhatsApp, têm muito mais facilidade em atrair esses jovens. Por quê? Porque esse jovem está muito mais ligado nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de comunicação, nesse tipo de fonte de informação do que propriamente a tradicional. Então você pega, e não estou criticando a existência dessas comunidades, desses Não, grupos, sem muito pelo dúvida. contrário, eu acho importantíssimos, importantíssimos. Estou falando dentro da advocacia criminal, mas isso em todas as áreas do direito é igual. A competição é muito difícil. Como é que você vai competir com uma grande conta do Instagram, que tem também linkada a ela um grupo de WhatsApp, em que é absolutamente automático, você esclarece uma dúvida, você conversa com o colega, você indica o cara num outro estado que você precisa indicar. É muito, tudo na palma da tua mão, é muito difícil. Exato. É uma competição inglória. Agora, como é que a gente consegue manter vivo e tentar atrair jovens para essa forma de associação e grupo tradicional? Relembrando a história um pouco. Né? Eu acho que é por aí também. Relembrando a história. A história ninguém estaria onde está hoje se não fosse o trabalho de uma OAB, se não fosse um trabalho da ASP, dentro da história, se não fosse o trabalho do DDD. O DDD vai fazer 25 anos 25 agora. anos, A gente vai fazer uma grande festa esse ano. Até na reunião de conselho que nós tivemos, a gente estava discutindo o formato disso. Muito do que hoje a gente tem se deve a essas organizações tradicionais, ASP, OAB, IASP, DDD e tantas outras, do trabalho que elas fizeram no passado. Exato. Então, agora assim, é um pouco saudosista a gente ficar se fiando só a esse olhar para o passado e achando que olhando para o passado eu vou atrair pessoas para o futuro. Não vou. Então tem que se adequar com as novas tecnologias. Não é fácil. Assim, eu penso que a grande chave, ou uma das principais chaves para se manter relevante é a comunicação. Organizações precisam investir pesado em comunicação. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, já é um grande salto. Sem dúvida. Já é um grande salto, que é um podcast, é algo que comunica mais fácil, é algo que tem mais apelo, mas não só isso. Então, assim, as organizações tradicionais da advocacia, elas têm que, sob pena de simplesmente morrerem,
se adaptar do ponto de vista de comunicação às novas tecnologias. Eu acho que assim, é a única coisa que a gente pode fazer. E ficar relembrando a história, tem que mostrar, e É tem que isso. falar. E tem que falar, tem que mostrar o que a OAB fez, o que a ASP fez, o que o DDD, o que tantas outras fizeram no passado, para que essas pessoas tenham um porto seguro de confiança. Não, olha aqui. Se eu estou aqui hoje, muito se deve ao trabalho dessas instituições. Acho que é isso, o jovem, né? A gente tem que. O que acho que é mais uma vez, é uma. Assim como a gente tinha falado, quando você vê uma tecnologia nova, que foram os métodos consensuais, os métodos negociais ali. A gente tem hoje novos métodos para comunicar. Só que acho que o ponto é a gente relembrar é o que você está dizendo, os ideais que nos trouxeram aqui, os ideais por quais nós lutamos. E você vê que eles precisam estar de pé, né? A gente precisou desse ferramental, algo que a gente imaginava que não ia mais usar. E precisamos usar na última eleição, Claro. no ano passado. A gente viu aqui um Estado democrático de direito sendo ameaçado. Né? Acho que a juventude acaba esquecendo um pouco isso, porque nunca viveu algo diferente. Né? É fácil a gente... Não, você vê, né? A própria advocacia, muitas vezes, que o tamanho que a advocacia virou hoje, né? Isso é algo que a gente tem que enfrentar. O número de advogados e advogadas formadas, o número de escritórios, o número de faculdades de direito, é uma realidade completamente nova que mudou em poucos anos, né? Em poucos Exato. anos. Então, muitas vezes, há críticas aos órgãos de classe, né? Principalmente nessa geração mais nova. O que a OAB faz por mim? O que a ASP faz por mim? Mas eu sei que é um pouco papo de tiozinho, né? Ah, você critica a polícia militar e aí quando você é assaltado você liga para a polícia militar. É verdade, eu ligo para a polícia militar. E eu critico a OAB, eu critico a ASP, eu critico tanto, mas a hora que a corda aperta e vem É ali, vem lógico, tentar cercear a minha prerrogativa, quem que eu vou me socorrer? Essas organizações é isso aí. de classe. É. Então, não podemos deixar de esquecer jamais isso. Né? Jamais que as organizações de classe tem um papel histórico fundamental, fundamental. Aqui em São Paulo, a OAB e a ASP tem um papel em todos os grandes momentos da história brasileira, essas duas entidades estiveram presentes. Sim. Não só defendendo democracia, não só defendendo o Estado Democrático de Direito, mas defendendo a prerrogativa dos advogados e advogadas, que se socorrem, mesmo criticando, algumas críticas justas, outras Claro. absolutamente injustas, quando se tem alguma prerrogativa profissional ameaçada, vai socorrer dessas entidades. E eu acho que porque isso a gente precisa, o advogado sempre precisa lembrar que prerrogativa não tem lado político. Claro, Né? não. A gente aqui fala até especificamente. Falei de vocês aqui tiveram problema na Lava Jato, mas, por exemplo, o advogado Daniel Silveira teve na Aham. defesa tomando multa de litigância de má-fé e a gente se manifestou contrariamente. Então, prerrogativa é prerrogativa, independentemente de lado político, de cor do réu, né? Esse que é o ponto. A gente precisa sempre relembrar isso. Queria aqui pegar um ponto só para fechar, Augusto, que eu achei, olhando para o futuro aqui. Você até falou isso. Você, depois dessa passagem, você que veio um advogado criminal raiz, advogado, depois passagem, e agora você falou, pô, tô começando, depois dessa visão por cima, eu conseguindo ver uma advocacia em outras áreas. Uhum. Aí eu tenho uma visão pensando no futuro, enfim, quando a gente fala em inteligência artificial, etc., que o advogado do futuro vai ter que ser justamente esse cara com uma visão mais holística, né? Noção de estratégia, olhando casos de várias frentes e principalmente com o tempo, obviamente você começa a trabalhar em casos mais complexos, você tem que ter essa visão maior. Como é que você vê esse futuro, inteligência artificial, a visão, a forma que o advogado vai trabalhar no futuro? O que você daria de recado aí para o jovem advogado, para os advogados que estão, enfim, às vezes também como a gente, que né, 25 anos começa a mudar um pouco a carreira, ser diferente. Como é que você vê isso? Como se fosse fácil, né? Mas Não, eu acho que a primeira coisa é se apoderar das novas tecnologias o quanto antes. Né? Eu tenho muita dificuldade dentro do escritório em fazer com que a minha equipe, que é uma equipe que já vem um pouco condicionada à minha forma de trabalho, a se adaptar a novas tecnologias, principalmente inteligência artificial. Né? Então, para aquele que está começando ou que vai começar, o quanto ele puder já incluir no seu dia a dia o uso de tecnologias para facilitar o seu trabalho, faça isso. Mas o mais importante é jamais, jamais achar que essas novas tecnologias podem substituir um olhar crítico, estratégico que o advogado precisa ter. Né? O advogado ou a advogada
dentro de um processo, principalmente na advocacia contenciosa, a advocacia consultiva um pouco menos, mas dentro da advocacia contenciosa precisa ser um estrategista. Sem dúvida. Precisa ser um estrategista, precisa pensar muito lá na frente, né? Qualquer passo que você der, a petição que você venha fazer, o recurso que você faça ou deixe de fazer, tem que estar dentro de uma estratégia que ela depende, meio que mutatis mutandis, dentro de um jogo de xadrez, a depender do movimento do teu oponente naquele momento, seja parte, seja o Ministério Público, Sem etc. dúvida. Então essa visão estrategista, não tem inteligência artificial no mundo Que resolve, que vá substituir. Pode ser que daqui a 10 anos eu queime minha língua e sim, a gente vai ter uma inteligência artificial suficientemente tão boa que vai conseguir montar uma estratégia nesse nível de detalhe. Mas enquanto não vem, se apodere dessas tecnologias, mas jamais deixe de ter a certeza que uma estratégia e um olhar de fora é muito importante. E aí, é meio lugar comum falar isso, né? Mas na minha realidade é isso. Ficar exclusivamente atrelado a uma área do direito ou ao direito só te prejudica ter essa visão um pouco mais ampla, né? Eu me lembro um júri, está gravado, um dos júris que o Dr. Márcio fez com o Valdir Troncoso Pérez, no meio de uma discussão deles ali, o Dr. Márcio começa a citar uma série de doutrinadores de todos os países, etc. Aí o Valdir, aquele jeito muito bom dele de fazer júri, falou: que o advogado trouxe uma série de livros estrangeiros. Meu filho lê muito, vários autores. Eu falo pro meu filho: filho, cuidado, você tá lendo demais, você vai acabar ficando burro. Eu tô com essa história na cabeça porque eu acho que assim, a gente precisa ter um olhar mais amplo do que o olhar do direito, né? Se você quer ser um bom estrategista num processo contencioso, por exemplo, não dá para você ficar. E voltando um pouco para essa mudança de chave, depois que eu saí da secretaria, e tendo convivido ali, morado em Brasília, etc., eu senti que era um momento também de abrir um pouco o horizonte, né? Então, hoje, por exemplo, eu atendo dentro do escritório não apenas a advocacia criminal, como casos de controle de constitucionalidade no Supremo. É a outra área, não é que eu abri outras áreas dentro do Sim, escritório. claro. Tenho especificamente uma área que eu toco pessoalmente, que são ações de controle constitucional no Supremo, e que tem sido muito bacana de fazer, porque são temas que eu nunca tinha trabalhado. O que, de novo, volto à questão da secretaria, me fez estudar, me fez sair dessa zona de conforto. Claro. Então, agora eu tenho que estudar temas de agência regulatória, coisa que não é o dia a dia da advocacia criminal, né? Para poder trabalhar dentro desses temas e essas ações de controle de constitucionalidade que correm no Supremo. Então, tem sido um baita desafio interessantíssimo, porque, volto a dizer, te faz tá atualizado, tá aprendendo algo novo, tá estudando algo novo, porque o lugar comum, a zona de conforto, ela o próprio nome já diz, confortável, mas ela te coloca num lugar difícil de sair. Então Mas sempre tentem se mexer. mas isso é interessante, acho que fica esse bom esse bom resumo aqui de tudo que você colocou, que é também quantas opções a carreira de advogado Nossa, nos dá, né. nossa, É isso. nossa, sim. É um De leque. tédio a gente não morre. Exatamente, De tédio a exatamente. gente não morre, com certeza. Muito bom, muito bom. Quer fazer uma colocação final, meu amigo? Quero dar parabéns para a ASP pelo trabalho, essa gestão nova está incrível, eu tenho acompanhado e aqui vou dar meus parabéns pela comunicação, porque se está chegando em mim, eu tenho visto tudo, essa Isso nova aí. comunicação está sendo bem feita. É. Então, acho que parabéns para essa gestão nova. Eu tenho amigos e amigas muito queridas na gestão, tem tudo, já está dando certo. E lembrar aqueles que estão começando na profissão agora, reconheçam o trabalho dessas organizações, né? Essas organizações estão na ponta de lança há muitos anos, antes da gente ter nascido. E nós temos sim que apoiar, nós temos que participar, porque a gente está defendendo causas muito maiores do que simplesmente a nossa profissão, o nosso dia a dia. A defesa que essas entidades sempre fizeram e continuam fazendo é algo que a gente tem que deixar para o país. Então, estejam sempre presentes. Muito bom. Muito obrigado, Augusto. Obrigado você pelo Valeu. convite. Obrigado. Obrigado a todos.